Fala galera, beleza? Professor Lobão na área e vamos para mais uma aula sobre a formação territorial do Brasil. Nós vamos aqui pegar e vamos explicar sobre como que o Brasil chegou, né, ao tamanho, à condição de hoje, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, olha só. Nós temos aqui uma imagem da América do Sul e uma informação. Qual que é o maior país nessa imagem? Podemos observar que o maior país é o Brasil. Outra pergunta. Observando a imagem, com quantos países o Brasil faz fronteira? Vamos contar. Uruguai 1, Argentina 2, Paraguai 3, Bolívia 4, Peru 5, Colômbia 6, Venezuela 7, Guiana 8, Suriname 9, Guiana Francesa 10. Com 10 países. Então, 10 países fazem fronteira com o Brasil. E 2 não fazem, né? Que é o Equador e o Chile. Então, 10, 12, mas o Brasil são 13 países na América do Sul. Observe a forma do Brasil e levante a hipótese com seus colegas por que o Brasil tem esse tamanho e formato. Quer dizer, você observa que você vai ter vários países menores e um país grandão. Isso é uma coisa muito estranha, né? Se eu for observar, o Brasil é um país colonizado pelos portugueses e os outros países, a maioria pelos espanhóis, né? Aqui você vai ter Inglaterra, Holanda e França, né? Mas a maioria aqui, países espanhóis. Se você for observar o processo de colonização, você vai perceber o seguinte, que quando houve a independência das colônias da Espanha, houve um desmembramento, uma divisão em vários países, porém, a região que era de Portugal virou um país só. Então, alguma coisa aconteceu diferente, né? O que a gente pode observar é o seguinte, é que na América Espanhola eles deixaram de ser colônia para serem república e aí várias repúblicas. Já na América Portuguesa foi diferente. Deixou-se de ser uma colônia para ser um império. O filho do rei de Portugal declarou a independência do Brasil. E como um poder absoluto, né, um imperador, e depois seu filho Dom Pedro II, eles conseguiram sufocar revoltas distantes e conseguiram manter a unidade. Por isso que o Brasil virou um país só. Então, a história do Brasil vai ajudar a entender um pouquinho esse processo. Então, olha só. O território brasileiro e sua história. Vamos ver aqui a América do Sul sem as fronteiras. O Brasil sempre foi um país e o seu território já teve vários tamanhos e formas. Mas então, como a atual configuração territorial aconteceu? Os limites atuais das extensões do Brasil são resultado de uma história que se iniciou no final do século XV. O século XV começa em 1401 e vai até 1500. 1500 é o último ano do século XV. 1501, primeiro ano do século XVI. Tá? Então, em 1500 chegou os colonizadores. Nessa época, o Brasil, como conhecemos hoje, não existia. Porém, as terras que mais tarde formariam esse gigantesco país já eram densamente habitadas há séculos por diversos povos que são até então desconhecidos pela Europa. Quer dizer, o Brasil era habitado pelos indígenas, os índios, tá? Espanha e Portugal, principalmente, assim como outros países europeus, queriam aumentar seus poderes econômicos e influência política, o que na prática levou à busca por novas terras num período conhecido como as Grandes Navegações. Então, através das Grandes Navegações, né, os europeus chegaram no continente americano. Só que antes de acontecer isso, tá, em 1493, se não me engano, né, houve uma divisão das terras entre Portugal e Espanha. Pessoal, isso antes de chegar no Brasil. Tá? Eles fizeram um limite aí, onde você tinha a leste desse limite, na cor aí, meio roxa, meio rosa, né? Você vai ter a parte de Portugal. E a oeste desse limite você vai ter a parte, né, em verde, como da Espanha. Tá? Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras entre Portugal e Espanha
né? Isso foi feito antes mesmo de chegar no Brasil. Então, esse era o limite, era para o Brasil ser só essa parte aqui, ó, é, meio rosa, né? Era para ser só essa região aqui, ó. Porém, como nós sabemos, né, o Brasil ele ampliou o seu território. Então, olha só. E isso, pessoal, deve-se ao fato de que é, você vai ter um processo, um momento na história onde Portugal e Espanha se unificaram em torno de uma coisa só, é a chamada União Ibérica. Mas vamos lá, pessoal, olha só. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal teria direito a 20% desse território e o restante seria da Espanha. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, as futuras terras brasileiras, a América Portuguesa abrangia, portanto, 2.800.000 quilômetros. O Brasil hoje tem 8,5 milhões, então é bem menor do que o Brasil atual. O início da colonização ocorreu pela faixa litorânea, com os portugueses estabelecendo-se perto do mar a exploração do pau-brasil. E depois iniciou-se o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a primeira região que foi colonizada principalmente foi o quê? Foi o Nordeste. A primeira capital foi Salvador. Na Mata Atlântica foi a exploração do pau-brasil e depois no Nordeste, na região da Zona da Mata, região de solo de Massapê, houve também o cultivo da cana-de-açúcar. Na intenção de explorar o território em busca de metais e pedras preciosas, os colonizadores organizaram expedições oficiais para o interior, conhecido como entradas e também como bandeiras, né? As entradas eram feitas pelo governo português e as bandeiras eram feitas por expedições particulares. E olha que interessante, pessoal. As entradas e bandeiras começaram a partir do final do século XVI, 1590, né, mas especialmente no século XVII e também no século XVIII. E aí, pessoal, nesse momento em que os portugueses passaram a ir para o interior, né, achar ouro nas Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso, que houve então que a invasão por essa linha aqui, onde os portugueses passaram a ir em terras que não eram, né, originalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, atribuídas a eles. E bem nesse momento também, no final do século XVI, né, 1580, houve um processo chamado União Ibérica, aonde, né, devido ao grau de parentesco, devido a Portugal estar sem um herdeiro, né, o rei da Espanha juntou-se com Portugal e Portugal e Espanha virou uma coisa só. Virou uma organização política só, porém com povos diferentes. E aí, pessoal, se Portugal e Espanha virou uma coisa só, as terras que eles tinham aqui viraram também o quê? Uma coisa só. Em 1640, mais ou menos, né, houve o fim dessa União Ibérica. E aí os espanhóis perceberam que tinha muitos portugueses depois da linha de Tordesilhas. Aqui, ó, 1494, eu tinha falado errado a data. E aí, pessoal, houve então um litígio, uma disputa entre, né, os portugueses e os espanhóis para saber quem iria ocupar essas terras aqui, ó. Esse litígio durou 110 anos. Foi só em 1750 que chegou o resultado final. E esse resultado final fez com que Portugal ampliasse o tamanho das suas terras, né? O Brasil ficando muito maior do que era originalmente planejado. Então, esse aqui é do plano original e o Brasil amplificou o seu processo através das expedições para o interior e através, né, dessa União Ibérica. Inicialmente, pessoal, você tinha aqui, ó, as capitanias hereditárias, que era a organização política do Brasil, tá? Capitanias hereditárias, e nesse processo das hereditárias você tinha, então, né, a organização pelos governadores aqui, os chefes, né, que iam passar de pai para o filho, e eles limitavam terras chamadas Sesmarias. Então, houve esse avanço aqui, ó. Então, inicialmente você tinha Maranhão, você tinha Ceará, Rio Grande, né? Você tinha Pernambuco, a Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo,
Então, isso aqui era a divisão, né? São Tomé, São Vicente, que depois virou São Paulo, tá? Então, era essa aqui a divisão do Brasil inicialmente. Lembrando que o litoral era cana-de-açúcar e que as bandeiras, as entradas fizeram com que o homem adentrasse o interior, inclusive até passando os limites do Tratado de Tordesilhas. Os estados, né, que foram descobertos ouro era Minas Gerais, bem aqui no limite você tinha Goiás e o Mato Grosso. Então houve esse avanço aí por essas terras aí. Você tinha os as entradas com as expedições do governo e as bandeiras com as expedições particulares. As bandeiras tinham como função buscar ouro, pedras preciosas e escravizar os indígenas. E tinha algumas também que eram feitas por encomenda, por exemplo, para destruir algum quilombo, né? Ou então buscar algum negro que estava fugido mais para o interior. Tá? Era o chamado sertanismo de contrato. Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu a posse das terras americanas entre Espanha e Portugal. Porém, no século XVII, os portugueses avançaram para além do limite estabelecido, apropriando-se de terras espanholas a oeste do tratado. O avanço ocorreu por expedições armadas portuguesas pelo rio Amazonas em direção ao interior do continente, onde os colonizadores portugueses buscavam pelas drogas do sertão, coletadas por indígenas escravizados. Tais expedições instalaram-se fortificações no alto curso do rio Amazonas e de seus afluentes e arredores, a fim de garantir o domínio do território. Então você vai ter aqui uma disputa, né, por essas terras aí, e Portugal avançando, descumprindo o Tratado de Tordesilhas. E aí, pessoal, ó, houve um outro tratado que estabeleceu um limite maior, né, do que era aquele originalmente, tá? É o chamado Tratado de Madrid, 1750, no século XVIII. A partir daí você vai ter, então, um Brasil maior do que era antes. Ó. Percebe que ele não tinha um Acre. O Acre foi a última aquisição feita pelo Brasil, que pegou terras da Bolívia. Então, no século XIX, outras três atividades econômicas cresceram e passaram a influenciar a organização do espaço brasileiro. A cafeicultura, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a cultura do cacau no sul da Bahia e a extração de látex da borracha na Amazônia. Então, você vai ter o cacau no sul da Bahia, você vai ter, né, o ciclo do ouro que avançou para cá, o ciclo do café também, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e na Amazônia você vai ter o ciclo da borracha, inclusive vai ter esse que foi determinante para que o Brasil aumentasse o território e pegasse, né, a porção onde hoje é o Acre. Então você tem como resultado disso aí o aumento do território brasileiro. No século XX houve a consolidação dessas fronteiras e aí o Brasil, né, finalmente pegou aqui o Acre, ó, aumentando seu território, né, e chegou à configuração atual. É lógico que isso aqui está diferente, porque o Distrito Federal que era aqui foi para essa região central, onde é Goiás e um pouquinho de Minas Gerais, nessa parte aqui, né? Mato Grosso foi partido em dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás também, Tocantins e Goiás, e alguns territórios que tinham aqui viraram estados, ganharam autonomia política, né? Então, essa foi, né, a formação final do território brasileiro. Beleza? Então, é um breve histórico aqui mostrando como que foi organizado o Brasil.